O título que eu quero dar para a minha mensagem nessa manhã é Hospedando a Glória de Deus em Missão. Eu tenho acompanhado todo esse ano, né, que a igreja aqui está nessa série sobre como hospedar a glória de Deus. O hospedar da glória de Deus como a nossa meta final, como o nosso curso final, como o nosso objetivo. Nós somos feitos para hospedarmos a presença de Deus. Esse é o ponto final de ser igreja. E é tremendo. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre hospedando a glória de Deus em missão. E então, abre comigo lá no livro de Atos. E o que a gente vai fazer nessa manhã é começar explorar um pouquinho o livro de Atos, pedaço por pedaço, e vamos até chegar ao capítulo 13, mas a gente vai pulando um pouco, e eu quero mostrar para vocês nessa manhã aspectos da missão de Deus que talvez você não tenha visto antes. Porque quando às vezes a gente pensa sobre missões ou na missão de Deus, muitas coisas vêm à mente. Fazer caridade, vestir o pobre, alimentar o faminto, alcançar os refugiados ou ministrar a igreja. E existem muitas definições diferentes daquilo que é missão, daquilo que nós entendemos como a missão da igreja. Mas nessa manhã eu quero levar a igreja a entender missão de uma forma diferente. Não só uma coisa que você faz, não só uma coisa que você investe, não só num empreendimento, mas sim naquilo que você é como pessoa. E falar sobre missão é um assunto muito amplo, né? No decorrer dos 2 milhões, dos dois milênios de existência da igreja, a grande comissão e missões foi interpretada de diversas maneiras. Para você ter uma ideia, o cristianismo nasceu na fronteira de 2 impérios, o Império Romano e o império que era o Império Assírio. Então tinha um império no Oriente e um império no Ocidente. E o cristianismo nasceu na fronteira desses 2 impérios. Israel estava bem ali, na fronteira desses 2 impérios. E no final do século I, o evangelho já tinha chegado até a Índia no leste e até a Espanha no oeste. Então foi o espalhado o evangelho naquele tempo. E por volta do ano 1999, por volta do ano 200, 199, 200 por aí, o evangelho já tinha chegado até a China, por meio de missionários e por meio de pessoas, de comerciantes que transitavam ali, o que é conhecido como a Silk Road, né, a Estrada da Seda, que por volta dessas rotas comerciais já tinha chegado até a China. E no ano 200, missionários da China, conhecidos como Kung-ye, chegaram até o Japão, levando com eles o evangelho ao Japão. E tal foi a expansão da igreja, da missão, do fervor missionário da igreja primitiva. E no decorrer de todos os séculos que foram passando, a missão, a grande comissão foi interpretada de várias maneiras. Teve, né, na idade medieval, até na antiguidade, depois que o Império Romano oficializou o cristianismo como religião do império, então você teve os reinos, né, cristãos e começou aquela coisa da cristandade, dali então para a idade medieval, até você chegar ao que a gente conhece hoje como o movimento de missões modernas. E o movimento de missões modernas começou por volta do ano 1700, 1800, e uma das pessoas chaves do movimento de missão moderna é um britânico chamado William Carey. Em 1790 ele escreveu um panfleto, olha só o nome do panfleto, intitulado Um Inquérito da Obrigação de Todo Cristão em Usar Meios para Converter Pagãos. E essa era a visão, era a interpretação da grande comissão daquilo que significava fazer missão. Um inquérito da obrigação de todo cristão em usar qualquer meio, usar meios para converter pagãos. E ele foi um dos primeiros realmente a estudar missão como uma ciência, vamos assim dizer. Ele então identificou povos no mundo ainda não alcançados, ele tornou a missão dele alcançar esses povos não alcançados. E ele então foi à Índia, trabalhou por muitos anos na Índia e
e fundou escolas, fundou universidades e seminários. E esse então foi o início das missões modernas. E é nessa mesma época que começaram a surgir sociedades missionárias. As denominações que existiam começaram a se agrupar e formar essas sociedades missionárias. E essas sociedades missionárias então enviavam os missionários para o campo, para os povos não alcançados, ou até para outros contextos onde o evangelho já tinha chegado. E essa então era a principal abordagem da grande comissão. A grande comissão, missões, era uma obrigação da igreja que a igreja tinha que cumprir. Era um mandamento a ser obedecido, era o id. O id era um imperativo da igreja, você tem que ir e cumprir a missão. Mas o exercício dessa missão nem sempre foi positivo. Fazer missões nem sempre foi um auge, algo positivo na igreja. Você tinha a cristandade na antiguidade, com conversões forçadas, onde um rei cristão falava, todo mundo se converte aí ou vai morrer. O pessoal era forçado a se converter pela espada. E até na idade, então, na Idade Média, com o início das missões modernas, você começou a ter missões assim colonizadoras, onde impérios enviavam missionários, até missionários católicos foram ao Brasil por meio do Império Português, missionários britânicos foram até a Índia e até a Austrália por meio do Império Britânico. E muitas vezes ali missões e fazer missões, e a igreja ali meio que acasalava com a ordem política e com a estrutura política. E muitas vezes ele não só promovia o evangelho, mas também traziam um pouco da sua própria cultura, da maneira de ser. Isso se tornava aquela coisa meio colonizadora. Até então, quando você tem, um dos exemplos mais comuns de se ver é quando a gente estuda missões, e você lê um livro de missões e você vê indígenas lá na Amazônia usando terno e gravata, Lá na Amazônia 45 graus, 90% de umidade, e você vê um indígena de terno e gravata. Esse é o resultado desse tipo de abordagem de missões. Então, muitas maneiras a gente vê no decorrer da história em que a igreja foi abordando missões e fazendo missões. Então, pensar em missões como tarefa é uma obrigação, ou uma obrigação da igreja, apresenta tremendas dificuldades. Porque isso assume que missões têm uma estratégia, ou uma abordagem técnica. No início das missões modernas, com o estudo da missão, o que os missionários antigos faziam criavam técnicas para alcançar um certo povo. Ou seja, como comunicar com o povo, como se identificar com o povo, como contextualizar a mensagem para o povo. E até às vezes o que aceitar, o que não aceitar, isso então se tornou o objetivo da missão. Se tornou algo assim, um objeto de estudo. Só que ao mesmo tempo, a igreja, enquanto fazia isso fora, ia perdendo território em casa. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos enviava missionários para o mundo todo, a igreja nos Estados Unidos ia diminuindo, e a igreja então local ia perdendo espaço no contexto, na comunidade onde eles estavam inseridos. Então, missão é um balanço entre a igreja local e o envio da igreja local. Missão é um balanço em receber e enviar. Receber e enviar. E essa é a dinâmica que a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos. Então, nessa manhã, eu quero te desafiar a pensar sobre missões, não só como uma atividade. Não só uma coisa que você vai lá e faz, depois que você fez, cumpriu o seu objetivo, você voltou, pronto, agora estou com as mãos limpas, ou agora cumpri a minha obrigação, pronto, chega, fui lá, consegui o meu objetivo, como se fosse uma missão militar, por exemplo, nós temos aqui uma estratégia, vamos lá, vamos fazer isso, quando a gente estabelecer isso aqui lá, pronto, chegou. E muitas vezes missões foram feitas dessa maneira. E o que aconteceu então nesse tempo é que a sociedade mudava, o contexto mudava, o mundo mudava, e muitas vezes a missão não mudava, a igreja não mudava. Então a igreja ia perdendo o seu espaço, ia perdendo a sua relevância no contexto. Então, o que eu quero fazer aqui nessa manhã, em falar sobre como hospedar a glória de Deus em missão, é olhar
para missões como a própria identidade da igreja. Não só uma atividade, não só algo que você faz quando você tem tempo, não só algo que você faz do lado, mas quem você é, a identidade. E quando a gente começa a olhar para missões como identidade, a gente começa a perceber que missões não é só o objetivo de alguns, não só a obrigação de alguns. Ah, você é um missionário? Você vai lá. Você que é um missionário, vai lá. Mas a gente começa a ver que a igreja como um todo é uma igreja missionária, que a igreja como um todo é o que nós chamamos hoje de missional. Todos os evangelhos no Novo Testamento, os 4 evangelhos, todos terminam com uma comissão. E em todas as comissões, em Mateus 28, em Marcos 16, em Lucas 24, em João 20, todas as comissões são dadas para a igreja como um corpo. Jesus nunca deu uma comissão para um indivíduo. A comissão sempre foi dada para um corpo. Sim, existia uma função individual dentro do corpo, pastores, mestres, apóstolos, mas a comissão sempre foi dada para a igreja. Isso moldava a identidade da igreja. A igreja é missionária, não o indivíduo. A igreja é missionária, o corpo é missionário, a comunidade é missionária. Tudo o que a gente faz é missão. Se eu atuo aqui, se eu estou ensinando a palavra, se você está ministrando louvor, se você está recebendo alguém, se você conversa com alguém lá fora, qualquer coisa que você faça no corpo ou fora dele é missão. Você é um missionário, você vive dessa identidade missionária. E no final então da missão de Cristo, é isso que ele imparte, é isso que ele transfere para os seus discípulos. Eles falam, olha, vocês, agora eu fiz isso com vocês, agora vocês vão e façam o mesmo. E ele libera então essa missão no contexto coletivo, não no contexto individual, no contexto da igreja como um todo. Então essa é a essência da identidade que paira sobre as nossas vidas. Nós somos uma igreja missionária. Então a grande comissão é dada para a igreja como um corpo, não para pessoas autônomas. Então quando o missionário vai ao campo, ele não vai por autonomia. Até o Marco Túlio estava se referindo ao visto que a gente tem agora na Grécia, graças a Deus, que a gente tem esse visto. E esse visto é um visto de residência para pessoas autônomas. Só que esse visto não podia ser o mais o distante da verdade, porque o que menos nós somos pessoas autônomas, porque nós somos tão dependentes do corpo. Na verdade, se o corpo retirar, se a comunidade de Cristo retirar a sua mão de nós, a gente está lascado, nós estamos perdidos. Isso é verdade com todos nós. Nós dependemos um do outro, nós somos um corpo. Então o foco de todas as comissões está nessa identidade missional da igreja, e não na responsabilidade missionária de apenas alguns indivíduos. Então você pode olhar para você mesmo e falar, eu sou um missionário, eu faço parte desse corpo, eu sou um missionário. Agora vamos ver se esse clicker aqui vai funcionar. Então olha só essa frase, a igreja é um corpo propulsionado ao mundo, para atrair todos para Cristo. A natureza da igreja está nesse envio. Isso é quem a igreja é. Quem disse isso foi Leslie Newbigin. Ele foi um missionário para a Índia, um missionário anglicano, britânico para a Índia, desenvolveu um trabalho tremendo. Foi o responsável a quase alcançar toda a Índia. Tal foi o tamanho do impacto dele naquele país. E depois de toda a atividade missionária, de tudo o que ele fez, de todos os projetos que eles lançaram lá, a conclusão dele foi a seguinte: ser missionário é a natureza da igreja. A natureza da igreja está no envio. Muitas vezes quando a gente pensa na natureza da igreja, o que me faz igreja, a gente pensa em todas as coisas menos em missão, né? Nós somos uma igreja adoradora, nós somos uma igreja que aprende, nós somos uma igreja assim, assado.
nós somos uma igreja, né? Mas o que menos vem às vezes é nós somos uma igreja missional, uma igreja que está envolvida na missão. E a missão na igreja de Atos, então, é definida através dessa identidade. Eles entendiam que missões não era apenas uma coisa a se fazer, mas uma coisa a se viver. Era uma maneira de viver, não um objetivo a se cumprir. E quando nós começamos a entender, então, missões como uma maneira de viver, como uma maneira de ser, um posicionamento de vida, então Deus começa a agir através das nossas vidas de uma forma balanceada. E o balanço que a gente vê na igreja de Atos é um balanço que vai e vem, um balanço que recolhe e que empurra. A missão da igreja de Atos é desenvolvida por dois movimentos. E esses movimentos são movidos por duas forças. E essas duas forças que eu quero dar aqui nessa manhã. Primeira é a força centrípeta. E a força centrípeta é aquela que puxa para o centro. É aquela que puxa para o centro, que acolhe. E a segunda força da missão do movimento missionário de Atos é a força centrífuga. É aquela que manda para fora. É aquela que envia. Então quando você tem a tua centrifugadora, né, a tua secadora, ela roda, que a roupa fica toda colada do lado, né? Essa força centrífuga, ela manda para fora, manda para longe do centro. Mas antes de existir a força centrífuga, ela tem que primeiro atrair. E essas duas tendências, esses dois movimentos que nós vemos na igreja de Atos. Ó. Então, centrípeta, puxando para o centro, uma força que puxa, que acolhe, que reúna. Essa é uma missão da igreja. A igreja tem uma missão centrípeta, que é de acolher, de reunir, de puxar, de construir. Mas a missão também é centrífuga, ela empurra para longe do centro, uma força de propulsão para fora, onde nós vamos e alcançamos o mundo. E a maioria das vezes, ou você está vindo na igreja, ou você vem na igreja por um tempo, e você não vê isso como um ato de missão. Até o próprio congregar é um ato de missão. Nós estamos aqui, a igreja é uma comunidade hospitaleira, que recebe, que investe, que edifica, que treina, que então envia. E isso é um ato de missão. E um não pode existir sem o outro. Então, se missão é identidade, então isso significa que todo cristão é um missionário. Todo cristão missionário é marcado por essas duas forças. Deus nos puxa para o centro, para a igreja onde nós somos acolhidos, numa comunidade, na família de Deus. Esse é o inalar de Deus. Deus nos puxa, Ele inala a vida, Ele nos puxa para a sua comunidade, onde nós então somos cuidados, tem alguém que investe em nós somos cuidados, nós somos então ali edificados, e nós somos curados, e nós somos redimidos, e todas essas coisas maravilhosas acontecem, nós nascemos de novo, nós somos santificados, regenerados, nós então começamos a viver uma nova vida. Mas daí nós somos impulsionados para fora. A gente vem de manhã, Deus nos traz para cá. E aqui nós adoramos, nós estamos juntos em comunhão, nós conversamos um com o outro, nós ouvimos a palavra de Deus, nós tomamos a ceia, nós participamos da comunidade de Deus. Mas daí, Deus nos envia para fora. E nós não vamos, então nós vamos para o mundo. Nós voltamos ao nosso trabalho, nós voltamos à nossa vida, nós então entramos em relacionamento com outras pessoas que não conhecemos. Então essa missão centrípeta, que traz para o centro, que nos traz junto, e a centrífuga, que envia para fora. E aí nós começamos a ver o agir de Deus. Então a igreja se torna anfitriã que hospeda a glória de Deus no mundo. E quando Deus nos traz para junto, e nós experimentamos da sua glória, e somos transformados, como diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, nós com os olhos desvendados, somos transformados de acordo com a glória de Deus, na semelhança da glória de Deus. Nós então somos trazidos, e aqui somos transformados, e agora temos a glória de Deus, somos enviados para fora,
onde essa glória de Deus é revelada ao mundo de uma maneira nova. E essa é a missão que a gente vê em Atos. Essa é a missão da igreja. E nesse balanço centrípeto e centrífugo, nesse ir e vir, a gente vê então um equilíbrio, onde um não é mais importante que o outro. O congregar aqui não é o mais importante que o enviar, e o enviar não é mais importante em congregar. Você não pode fazer um em detrimento do outro. Uma das coisas que mais assim me aflige na Grécia é que eu tenho muitos amigos missionários que trabalham lá, e eu pego no pé dos caras, porque muitos dos meus amigos missionários, eles não estão inseridos numa comunidade local. Eles desenvolvem um ministério, ou talvez num centro de missões, ou talvez fazendo um projeto social, ou num acampamento de refugiados, ou qualquer coisa assim, mas eles não estão inseridos numa comunidade local, onde eles podem serem cuidados, onde eles podem ter aquele encontro com Deus, onde a alma deles pode ter aquele refrigério, que a gente vê muitas vezes então, quando um existe em detrimento do outro, é que a pessoa se torna cansada, calejada, se torna assim, dura, e a gente então começa a ver, a pessoa se torna cansada e começa, como eles chamam de burnout, né? A luz começa a apagar, né? O zelo começa a apagar, porque você só está funcionando na parte centrífuga, você só está dando, oferecendo e fazendo, mas você não está recebendo, ninguém está ali investindo na sua vida, cuidando de você. Então um não pode acontecer em detrimento do outro, nós precisamos de ambos, e é isso que nós vemos aqui na missão de Atos. Então nessa tendência que a igreja se torna uma anfitriã da glória de Deus, e através desse corpo, que Deus congrega então o seu povo e dispersa o povo de Deus, eu e você, como agentes do reino em Atlanta, onde você vai, no seu trabalho. Você sabia que hoje, em 2016, um dos maiores contextos missionários do mundo é o mercado, é o marketplace, é o seu lugar de trabalho? Um dos maiores contextos do mundo hoje, e uma das maiores ênfases missionárias do mundo hoje, é o contexto de trabalho. Tem muita gente hoje trabalhando nesse cruzamento entre a fé e o trabalho. Como que eu posso integrar a minha fé no meu trabalho? Como que eu posso ser um agente de Deus no meu trabalho? Quando você está lá no seu trabalho, quer seja onde quer que seja, fazendo o que quer que seja, você é um agente de Deus naquele lugar. Você está num contexto missionário. Então todo membro que está ligado ao corpo, então faz parte desse movimento missionário. É nesse ponto que a missiologia então se encontra hoje, né, esse estudo de missões, né, começou lá no primeiro século, né, com a igreja primitiva, e tomou tantas faces. Nós nos encontramos nesse ponto hoje. A igreja é missional, nossa identidade é missionária, não é apenas um mandamento, não é apenas um imperativo, mas ela se tornou agora um gerúndio. O id se tornou um indo, sem flexão de tempo, nem de modo, é uma ação contínua que ainda não é finalizada. Você nunca deixa de ser missionário. Quando você está indo, você está sempre indo, você é sempre um corpo em movimento. E quando você está sempre indo, você é um missionário. Você não deixa de ser cristão quando você sai daquela porta. Da mesma forma, você não deixa de ser um agente do reino de Deus quando você está no mundo afora, no decorrer da sua semana. Então essa é a tendência. Então eu quero ver rapidinho aqui com todos vocês o que isso significa, dessa força centrípeta e dessa força centrífuga da missão. E a primeira vez que a gente vê essa força centrípeta da missão é no Pentecostes, em Atos 1. Irmão, passa para o próximo aí. Vamos fazer manual. A primeira vez que a gente vê a força centrípeta é no Pentecostes. Centrípeta, essa palavra literalmente significa buscando um centro. É a busca, centre, né, que é latim,
busca pelo centro. Estou buscando um centro. E ela então é a força de um corpo que serve como um eixo, onde os outros se revolvem. Né? Quando você tem, por exemplo, você amarra uma bola ou qualquer coisa num fio, e você então começa a rodar, a sua mão se torna um eixo, e aquela força centrípeta então, que mantém aquilo rodando, que traz para dentro, é o que a gente chama dessa força centrífuga, o eixo. E o eixo da missão, que torna a força centrípeta da igreja no exercício da sua missão, é a própria pessoa de Jesus Cristo. A força centrífuga da grande comissão é precedida pela força centrípeta do Pentecostes. Antes do ide, fazer discípulos de todas as nações, antes de você sair para fora, Jesus falou para ele: mas esperem antes em Jerusalém, congreguem antes em Jerusalém. Pode passar para o próximo, irmão. Após a sua ressurreição, Jesus passou 40 dias juntando o seu rebanho que havia espalhado. Isso por causa de uma profecia antiga. Mateus 26 diz assim, que eu ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E quando Jesus então foi crucificado, preso, açoitado, crucificado e morto na cruz, então os seus discípulos foram dispersos por toda parte. E quando ele ressuscitou, então, ele passou 40 dias congregando, juntando, trazendo, acolhendo, fazendo uma missão centrípeta, acolhendo os seus discípulos. Olha aqui o que fala aqui no versículo, Atos 1, versículo 3. E depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. E apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-vos acerca do reino. Então Jesus passou, depois da sua ressurreição, 40 dias congregando os seus discípulos, indo até onde eles estavam. Uns voltaram a pescar, outros estavam na rua para Emaús, outros estavam fazendo outra coisa, voltaram para suas vidas. Mas Jesus falou: pessoal, volta aqui. E essa missão centrípeta então é o que marca o início da identidade missionária da igreja. Então depois de que Jesus reuniu os seus discípulos, Atos 1 aqui termina então com a igreja se organizando como uma comunidade de Jesus. Então, eles estavam lá em oração, perseverando em oração, e Pedro um dia fala assim: olha, Judas nos traiu e nós precisamos agora eleger um outro, vamos escolher um outro que está conosco desde o princípio. E eles então começam a se organizar a comunidade de Cristo. Então, quando Cristo age de forma centrípeta e nos traz para junto, Ele organiza uma comunidade. E esse ajuntamento então produz uma nova realidade. Esse ajuntamento produz uma comunidade onde nós então podemos hospedar a glória de Deus. Nota que Jesus não ascendeu aos céus e aí liberou o seu Espírito lá onde os discípulos estavam, né? Você fica lá na Galileia que o Espírito vai chegar até você, ou fica aqui em Jerusalém, ou lá você pescando que o Espírito vai te alcançar lá. Não, ele foi pessoalmente a todos esses lugares, trazendo os seus discípulos juntos, formando uma comunidade. Então, quando Pentecostes vem, finalmente em Atos 2, quando Pentecostes vem, todos os discípulos estavam ali juntos, em unidade. Até que fala aqui no capítulo 2, olha só: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles não estavam dispersos, um não estava desconectado do outro. Eles formavam uma comunidade, eles estavam juntos, tinham coisas em comum. E de repente então veio do céu um som como de vento forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então é nesse contexto de comunidade, é nesse contexto de ajuntamento, nesse contexto de unidade que o Espírito de Deus é liberado. O Espírito de Deus não é liberado quando estava cada um lá fazendo coisas autônomas. Meu irmão, nós temos missões diferentes, eu não preciso de você, né? Meu irmão, você faz isso, eu faço aquilo e tal, vamos lá, vamos ver no que vai dar. Não, Cristo trouxe todos os discípulos juntos. Então, o Pentecoste então apresenta e representa um ajuntamento
da igreja de Jesus, a força centrípeta do movimento de missões. E é então nesse ajuntamento, então, que a igreja é capacitada, então, para ser uma testemunha lá fora. E muitas vezes nós queremos ser testemunha, queremos alcançar os nossos amigos e a nossa família, sem sermos capacitados no corpo, sem estarmos em comunidade. Não, nós queremos fazer um em detrimento do outro. Mas Pentecostes representa algo muito maior do que apenas Jesus juntando os seus discípulos. Pentecostes representa um ajuntamento de todas as nações. Pentecostes representa que Deus agora, por essa missão centrípeta que gira em torno da igreja e da pessoa de Cristo, Deus agora está trazendo todas as nações juntos para fazerem parte de um só corpo. E olha só o que acontece. No versículo 5, e havia então em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. E ouviram o som e ajuntou-se a multidão e eles ficaram perplexos. Pois cada um ouvia falar na sua própria língua, e atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são esses galileus que estão falando? Como ouvimos falar cada um de nós em nossa língua materna? E olha quantas nações estavam presentes. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia. Versículo 10. Frígia, Panfilha, Egito, e das partes da Líbia, próxima de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos, cretenses e árabes, até os não convertidos, até aqueles que não faziam parte da aliança, até aqueles que ainda não sido alcançados. Nós ouvimos declarar as maravilhas, a glória de Deus em nossa própria língua. E eles ficaram então atônitos. O que é isso? O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo agora, nos trazendo para junto? Qual é essa nova atividade de Deus? O que Ele está preparando aqui agora? Então, ao mesmo tempo que no Pentecoste a igreja se torna anfitriã da glória de Deus, ela também se torna a hospedeira de várias nações. A força da missão centrípeta é tal que a igreja se torna um microcosmo de uma nova realidade. Eu não sei quantas nações nós temos aqui hoje de manhã, mas na igreja que eu pastorei na Grécia, o irmão pode passar para o próximo. A igreja que eu pastorei na Grécia, nós somos mais de 30 nações diferentes. A gente fez uma conta lá, acho que deu quase 34 da última vez. Todo mundo vem de um lugar diferente, fala uma língua diferente, mas a gente congrega em torno no eixo do nosso comum, que é o senhorio e a pessoa de Jesus Cristo. E todas essas nações diferentes vêm, então, e nós congregamos junto. Deus inala e nos traz junto. E nós então se tornamos uma só família, um só corpo, onde não há diferença étnica, onde não há diferença cultural. E até todos os nossos cultos, você pode ver uma foto aí, a foto de cima do logo. O nome da nossa igreja é Glifada Christian Center. A foto de cima do logo é a nossa reinstauração ao ministério pastoral quando a gente voltou. É um pouco do pessoal da liderança ali orando por nós. A foto à direita dela é o nosso templo lá de reunião. E a de baixo ali é o pastor Phil. O pastor Phil veio lá esse ano e ministrou com a gente lá durante uma semana e trouxe uma palavra abençoada e foi realmente impactante. Mas uma das ênfases mais fortes da nossa missão na Grécia é a igreja local. É essa força centrípeta que acolhe, que traz para junto. E a gente faz isso no Glifada Christian Center, onde eu sirvo como pastor e a Molly, ela é a coordenadora de todo o ministério infantil. Ela então age ali, a gente está reestruturando todo o ministério infantil. E uma das maiores dificuldades que ela tem é que todas as crianças falam uma língua diferente. e a gente então tem que balancear. Ela fala, não, como é que eu quero usar um currículo, mas esse currículo tem nessas línguas, mas não tem nessas línguas que a gente precisa. Fala inglês e grego, mas não tem isso aqui. E então, todos os nossos cultos então são traduzidos em inglês e grego, simultaneamente, né? Uma pessoa de cada lado. Quando eu prego em inglês, tem uma tradutora para o grego. Quando alguém prega em grego, tem uma tradutora para o inglês. Mas a gente também tem traduções nos foninhos, que é em Farsi, que é a língua do Irã, o pessoal da Pérsia, e também em singalês,
que é para a comunidade de Sri Lanka que vem lá na igreja. E eles têm também a tradução. Então tem filipinos, nigerianos, brasileiros, americanos, canadenses, africanos do sul, alemães, dinamarqueses, franceses, ingleses, australianos, tudo isso num só prédio, numa só comunidade, nesse inalar, nesse aconchego, nesse microcosmo de uma nova realidade que é a igreja e o reino de Deus. As nações sendo redimidas num só corpo, fazendo parte de um só corpo. Então essa força centrípeta da missão forma uma nova comunidade de justiça. Essa nova comunidade é estabelecida no poder daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, no envio do Espírito Santo, no Espírito de vida. Nós todos, mesmo sendo de todos tantos diferentes países, falamos a mesma língua, que é o amor de Deus, a vida do Espírito Santo nas nossas vidas. E é impressionante o que acontece quando nós encontramos com a comunidade de Jesus, com a comunidade universal de Cristo, que é a sua igreja. Tem uma refugiada, uma família de refugiados iranianos que se converteram lá na igreja, e foi tremenda a obra de Deus na vida deles, assim, se apaixonaram por Jesus, e Deus está fazendo uma obra tremenda mesmo na vida deles. E é o pai, um senhor já de 60 anos por aí, a mãe, uma senhora também quase da mesma idade, o filho, que tem por volta aí de 20 e poucos, quase 30 anos, e quando eles estavam no caminho do Irã, indo até a Grécia, no meio do caminho eles encontraram uma menina que estava sozinha, tinha se perdido da sua família, se perdido dos seus pais. Isso é muito comum quando eles estão viajando e se transitam, eles se perdem um do outro. E nesse caminho, então, eles encontraram essa menina que estava sozinha. E você imagina, para uma moça sozinha, viajando no meio de uma multidão, é perigoso. E eles adotaram ela, então. Então, ela agora faz parte da família deles. Então, e tem ela também, que é um pouquinho mais nova do que o filho. E o nome da mãe é Mushgan. Ela é uma iraniana. E ela conheceu a Deus com um fervor tremendo. E um dia ela veio e contou um testemunho para a gente. Ela falou: olha, André, eu recebi uma ligação lá do Irã, e um tio meu está muito mal, ele está muito doente. E ele tem câncer terminal, estágio 4. E ele vai falecer e tal, contando o testemunho, né? E eu falei: poxa, vamos orar por ele, vamos estar em oração, né? Encorajando ela, né? Vamos crer que Deus vai fazer um milagre. Aí daí passou umas semanas, eu conversei com ela de novo, falei: ei, Musgano, como é que está o seu tio? Está tudo bem com ele? Fala: André, eu resolvi ligar lá e falei assim: olha, coloca ele no telefone aí que eu quero orar por ele. Aí falando: ok. Aí colocaram ele no telefone comigo, ele mal conseguia falar. E ela, nova convertida, uma refugiada que acabou de chegar do Irã, está lá na Grécia esperando o seu destino ser finalizado, né, pelo governo. Ela falou: olha, eu comecei a orar por ele, e a gente orou e tal, oramos pela família inteira, e a gente orou por cura, para Jesus tocar a vida dele, para Issa, né, que ele chama Jesus de Issa, para Issa tocar a vida dele e fazer uma obra na vida dele como fez na nossa. Eu falei: mas e aí, o que aconteceu? Aí ele falou: olha, passou uma semana e pouco, eles ligaram de volta, falaram que meu tio estava melhor, e ele estava totalmente curado. Eu falei: mas você tem certeza? Sim, ele fez exames médicos, ele está totalmente curado, está totalmente recuperado. Isso aconteceu assim de uma forma tremenda. Eu falei: Musgan, como que você sabia fazer isso? Ele falou: não, isso aqui é a igreja, é Jesus. Jesus fez isso por nós. Então, todo aquele que experimenta do acolhimento de Cristo, da obra de Cristo, se torna então um missionário. Todo aquele que recebe do Espírito, dá ao Espírito. A força centrípeta, que traz e nos acolhe, nos envia para fora no poder de Jesus. Amém? Então a igreja se torna a chave para o reino, para povos que estavam afastados, iranianos, afegãos, todos esses refugiados da Síria, pessoal do Kurdistão, pessoal do Iraque, todos se chegando e conhecendo a Cristo e fazendo e formando uma só comunidade.
E olha aqui no livro de Atos, que interessante. Quando agora os discípulos são cheios do poder, eles recebem o Espírito Santo e eles começam a falar na língua dos povos da terra, dos povos presentes ali em Jerusalém, e os povos então veem a glória de Jesus. Pedro então se levanta e ele resolve pregar. E olha só o movimento aqui da pregação dele. Ele começa falando, no versículo 14, Atos 2,14. Então Pedro se levantou com os 11. Pode mudar para o próximo slide aí, irmão. Atos 2,14. Pedro se levantou com os 11. E ele abre o seu discurso falando da identidade geral, falando à multidão. E ele falou: homens da Judeia e todos vocês aí que vivem aqui em Jerusalém. Ele dá essa identidade geral. Aí no meio do seu discurso, no 2,22, ele fala: israelitas. Agora já foi do geral para o específico. Ele foi do, homens aí da Judeia e vocês que estão aqui em Jerusalém, todos esses povos. Mas agora ele já vem para o específico. Olha o movimento, ele vai do amplo para o específico. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Aí no final do seu discurso, no versículo 29, ele fala assim: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Vê o discurso? Vocês aí da Judeia e todos os povos aqui presentes. Aí no meio do seu discurso: israelitas, vocês que pertencem vocês que pertencem à aliança, às promessas de Deus. Aí ele vai um nível mais profundo e fala: irmãos. Você vê Deus trazendo para junto a sua família, você vê esse movimento. Então ele termina chamando eles de irmãos. Então ele vai do geral ao específico. Isso não é por acaso, eu creio que isso não é por acaso, porque em Atos 1,4 fala que a promessa do Espírito era a promessa do Pai. Jesus fala: eu tenho que ir, porque o Pai então enviará o seu Espírito. E quem recebe a promessa do Pai são os filhos. Então nós vemos nessa atividade de Cristo, nessa atividade da igreja, Deus formando uma nova família, onde não interessa se você é argentino, né, irmão? Se você é irmão, nós somos irmãos, nós fazemos parte da mesma família. Então missão se torna agora parte da nossa identidade, pelo Espírito de Deus que habita em nós. E essa então é a realidade. Passa para o próximo slide aí, irmão. No ano passado foi tremendo, a gente batizou muita gente. Foi tremendo, pessoas conhecendo a Jesus, vários refugiados. E nessa foto em cima, no lado esquerdo, você vê todas aquelas pessoas ali são refugiados que estavam sendo batizados, e família e amigos que vieram presenciar, alguns refugiados que tinham conhecido a Jesus. E a gente faz o seguinte: não tem batistério, né? Não tem o tanque batismal na igreja, então a gente desce no mar e a gente vai lá e batiza lá mesmo, na praia. E alguns iranianos na igreja, alguns refugiados de outras nações foram salvos lá na igreja, conheceram a Jesus. Ele falou: a gente quer ser batizado. Ele falou: mas tem certeza? Está no inverno, está frio, e a gente não tem um tanque dentro, né? Mas está frio, você tem certeza? Não quer esperar? Ele falou: a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, né? Tal é a natureza transiente cristã. A gente quer ser batizado. Ele falou: então vamos lá. E aquela foto de cima lá, você vê que está todo mundo de blusa. Foi no auge do inverno, com o mar, e o mar é frio. E, talvez por providência divina, né, eu não fui selecionado a fazer aquele batismo. Então você vê aqui os dois irmãos lá em cima no topo direito, realizando o batismo. Embaixo também ali você vê uma senhora sendo batizada com toquinha, até óculos de natação ela levou para ser batizada. E ali a igreja é reunida de manhã antes do culto, e a gente faz o seguinte: quando alguém aceita Jesus e quer ser batizado, a gente vai lá mesmo na praia, que fica perto assim mais ou menos da igreja, na verdade do mar, né, porque não é muita praia ali. E a gente vai lá e antes do culto, vamos lá, o culto começa às 10h30, chega lá às 8h30, vamos fazer o batismo. E o pessoal vai lá, então a gente faz, batiza e volta e celebra tudo na igreja.
E essa então é a inspiração necessária. Quando Deus nos traz na comunidade, renova a nossa identidade. Nossa, estou perdendo tempo aqui, vamos lá. Então o Pentecoste revela essa urgência de Deus para formar uma comunidade missional. A comunidade é missioneira, é missionária. E Deus tem uma urgência em fazer isso. Né? Muitas vezes a gente lê o Pentecostes como se fosse assim, aquela coisa dos discípulos lá, né? Tá perseverando, né? A gente vê aquela coisa que a gente tem essa visão de oração, que oração é trabalho, né? Oração é obrigação. Então a gente acha que os discípulos estavam lá cansados, né? Perseverando, orando, buscando. Mas na verdade isso não podia ser o mais longe do contrário. Jesus passou, Pentecostes significa 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus passou 40 dias convocando os seus discípulos, reunindo a sua igreja. E daí, depois da sua ascensão até a descida do Espírito, levou só 10 dias. Só 10 dias que eles estavam ali em Jerusalém, nessa realidade nova, nessa vida nova. E isso me mostra, me fala que há uma urgência da parte de Deus em estabelecer o seu reino no mundo. Deus quer fazer isso hoje. Deus não quer esperar para amanhã. Deus não quer esperar para o ano que vem, ou para que algo maravilhoso aconteça. Ele quer fazer isso logo. Essa é a realidade presente que está aqui. E o final dessa realidade que a gente vê é em Atos 2, lá no versículo 42, e fala assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios do temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E olha aqui a realidade da comunidade. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram um ao outro conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partindo do pão em casas, e junto participavam de refeições com alegria, sinceridade de coração. Essa comunidade de Cristo passou a ser uma comunidade de justiça, uma comunidade onde a integridade da pessoa e a dignidade da pessoa era restaurada. Eu acho interessante isso, que fala que eles se reuniam no pátio do templo, porque no templo judaico havia uma corte para os gentios e havia uma corte para os judeus. Os gentios, esse pessoal de todas as nações por volta, não podiam, mesmo que eles tivessem se convertido ao judaísmo, eles não podiam entrar no mais fundo, na corte dos judeus. Eles tinham que ficar lá na corte dos gentios. Mas aqui me mostra que os apóstolos então resolveram falar: não, a gente tem que estar junto, então a gente vem até você. A gente sai da nossa corte aqui, que nos separa, que cria dois povos diferentes, que cria essa desigualdade, e a gente vai até você para que nós sejamos um só corpo, uma só família. E essa então é a essência da missão. Essa é a realidade da missão, nós indo e resgatando e trazendo e fazendo um só corpo, resgatando a dignidade, estabelecendo uma nova identidade. E eu quero só tocar num ponto só, na realidade centrífuga da missão. Mas antes deixa eu contar uma história. Essa questão da nova identidade é tão séria que teve uma menina ortodoxa que se converteu lá na igreja, né? Ela foi batizada na igreja quando era pequena, igual é no Brasil, né? Você é batizado lá na igreja, nem sabe o que aconteceu. E ela então falou assim: olha, eu quero ser batizada, mas eu quero escolher um novo nome. Eu falei: mas como assim? Você não pode escolher um novo nome, você tem o seu nome. O que você está falando? Não, eu quero escolher um novo nome, eu não quero o meu nome que eu recebi no meu batismo ortodoxo. Porque o batismo está ligado à identidade. Aí na Grécia, antes de um bebê ser batizado, o bebê não é chamado pelo nome, ele é simplesmente chamado de bebê. O bebê ou a bebê. E às vezes demora até 1 ano para a criança ser batizada na igreja. E ela, nesse 1 ano, não é chamado pelo nome. E é considerado uma maldição você ser chamado por qualquer nome antes do batismo. Então, ô bebê, vem aqui, a bebê, vem aqui. Então, quando a pessoa é batizada, então recebe o nome. E para ela, o novo nascimento era uma questão de identidade tão importante, que ela falou: eu quero um novo nome. Eu falei: olha, eu estou entendendo o que você está falando, né? Eu acredito nisso, que você tem agora uma nova pessoa, com uma nova identidade em Cristo. Mas as ramificações legais em a gente querer mudar o seu nome vai ser muito difícil, né? Vive a sua nova identidade naquilo que Cristo está fazendo na sua vida.
E a gente vive então nessa realidade de um corpo de uma pessoa restaurada. E eu vou parar por aqui, nem vamos entrar no próximo, que senão a gente vai até amanhã. Mas essa é a realidade da missão. Deus nos acolhe. E no acolhimento, então, nós somos enviados para fora. Toda vez que você vem para a igreja, e Deus te traz para perto, Ele traz você, e aqui você é edificado, e aqui você é transformado, e aqui você aprende da sua nova identidade, e aqui o Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida, você começa a fazer parte de um corpo, compartilhando da própria vida do Cristo ressuscitado, do poder do Cristo ressuscitado. Você é enviado ao mundo para viver a partir dessas possibilidades. Então, meu irmão, você que vem, minha irmã, você que vem, está vindo na igreja, você não vem aqui por acaso, você não vem aqui para cumprir um ritual, você não vem aqui para cumprir uma agenda, você vem aqui porque nós fazemos parte de um corpo, de uma comunidade. E ao você ser dispersado, ao você ser enviado, você então se torna um agente do reino de Deus. Então, meu desafio para você essa semana é o seguinte: qual é a parte da missão que Deus está te chamando a cumprir? O que é que Deus está te chamando para fazer? Onde que Deus quer que você atue essa semana? Com quem que Deus quer que você converse? E muitas vezes a gente fica perguntando e pedindo, não, mas eu preciso que isso aconteça antes que eu possa fazer qualquer coisa. O principal já aconteceu. O Espírito Santo de Deus já habita em ti. Você não precisa de nenhuma palavra mágica para falar. A inspiração, até os discípulos falaram, mas como que a gente vai saber o que falar? E Jesus falou, olha, quando vocês estiverem naquela situação, o Espírito te dará a inspiração, te dará as palavras. Porque o próprio Espírito de Deus é um Espírito missionário. E se Ele habita em você, você é um missionário. Amém? Amém, amém. Amém, amém. Fica em pé comigo, vamos terminar o nosso culto. É tremendo quando a gente começa a pensar na missão de Deus como uma questão de identidade, não numa questão de atividade. Porque a questão de atividade se torna apenas a obrigação de alguns, mas se é questão de identidade, então ela faz parte da nossa vida. Eu e você somos missionários, amém? Então nesse dia aqui e nesse momento agora, Pai, eu quero exaltar o Teu nome, Senhor. Eu quero Te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus grande de poder. Pai, obrigado porque o Senhor é o doador da vida, o sopro da vida, é o inalar e o expirar. É o nosso próprio fôlego, em Ti nós temos vida, Senhor. Em Ti nós nos movemos, Senhor, em Ti nós fazemos, em Ti nós vivemos, Senhor. E Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus missionário. E o Senhor faz missão simplesmente porque o Senhor é amor. E Deus, obrigado porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho. Senhor, e nesse mesmo amor nós pedimos que o Senhor nos envie. Envia-nos aos perdidos, Senhor. Envia-nos aos que não Te conhecem. Envia-nos como agente do reino, Senhor. Como a resposta do Senhor para a vida de alguém, Senhor. Envia-nos, Senhor, como missionários capacitados pelo Teu Espírito, Pai. Sim, Deus. Tu és bom, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por essa palavra. Abençoa, Senhor, nosso momento junto aqui agora, Pai. No nome de Jesus. Amém.